Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. A turma é pequena assim ou o quórum que está baixo? Acho que o quórum que está baixo, professor. Bom, seguinte. Vamos começando aqui hoje definindo algumas regrinhas de convivência. São simples, né? Olha, todas as aulas, quando vocês entrarem aí, vocês já podem colocar o nome e o RA no chat, tá? Isso é controle de presença? Não. Eu sempre parto da premissa, alguns alunos que tiverem aula comigo já sabem disso, a Vitória acho que teve aula comigo, Maria Tereza Vitória, enfim, eu sempre vou partir da presença partir da premissa, inclusive, que eu não vou fazer controle de frequência. Agora, eu vou receber a lista de chamada ainda do pessoal lá da universidade, e se aí o quórum começar a ficar muito baixo da aula, eu vou ter que fazer a chamada. De qualquer forma, né, eu gravo as aulas e depois eu vou até disponibilizar para vocês. Então, eu tenho mais ou menos um controle indireto de quem participa, quem não participa, né? Tem uma aluna aqui que está dizendo que não está conseguindo acessar. E aí eu vou... Só um minutinho, pessoal. Aqui. Só um minuto que tem aluno aqui que não está conseguindo acessar. Por que será, né? Então, pessoal... Professor, Oi, Fernanda. eu tentei acessar várias vezes, não consegui também. Agora que abriu para mim. Estranho. Não sei o que está acontecendo. Professor, eu acho que é o primeiro link daquele arquivo que mandaram no nosso e-mail, ele não funciona muito bem, porque eu tentei entrar por ele e não deu certo. Aí eu entrei no outro link. Está mais no documento, talvez seja isso. É o link escrito entrar na reunião Zoom. Esse deu certo. O outro que está semanalmente não deu certo. O outro, na verdade, é um calendário para você salvar no seu... Por exemplo, para quem tem iOS, ele salva no iCalendar, né? Que é aquele calendário do iPhone. Aí só o link da aula mesmo é só o de baixo. Não, porque a aluna, a Maju aqui, não sei como é o nome dela, mas é que está aparecendo Maju, como mandou mensagem para mim dizendo que ela não está conseguindo acessar. Deixa eu ver aqui. Será que é porque... Professor, pergunta para ela se ela fez login, porque às vezes sem o login eu também não consigo. É mais fácil falar para ela entrar com o IP e a senha. Eu entrei assim.
Bom, deixa eu ver como é que está lá. Engraçado que eu dei aula agora, só não teve dificuldade, não. Eu fiz o mesmo procedimento. Essa é turma F, né? Não, essa é turma... Laboratório 3F, é isso? Isso. É o ID da reunião e senha, né? Não é isso, Vitória? Bom, então vamos lá. Ó, então é o seguinte. Primeiramente, eu vou pedir a vocês que sempre vocês coloquem aqui no chat aqui. Entrou na sala, já coloca o RA e o nó. Controle de frequência? Não, não é controle de frequência. A priori não será. Quando, se for a necessidade de eu fazer controle de frequência, eu vou começar a avisar. A partir da semana que vem, eu farei controle de frequência. Eu vou fazer dessa forma. Tá? Então, como que nós procederemos? Então, a priori, então, o aluno, de certa forma, não precisa... professor, eu não consigo, sei lá, eu estou assistindo pouca aula. Bom, eu vou ter que fazer um relatório das atividades entregues, porque vocês sabem que vocês têm a média, uma média das peças entregues, né? Então, eu vou dividir o número de peças que vocês entregarem, tá? Pela nota. Então, eu vou somar todas as notas dividido pelo número de peças. Então, imaginemos que nós faremos aqui durante o semestre 6 peças. Cada um vai valer 10, de 0 a 5, né? Então, eu vou somar lá, o aluno entregou uma, eu vou dividir 5 por 6. E aí tem a prova final, que vai valer de 0 a 10. Ele tirou 5, bom, 5 dividido por 6, ele vai tirar menos que 1. Se ele conseguir tirar 6 da prova, ele vai reprovar no laboratório, porque só entregou uma peça. Ou seja, o trabalho que vocês fazem das peças vão impactar enormemente na nota final, porque você tira pela média. É basicamente como se você tivesse feito todas as peças e tirado no máximo 5, você só precisaria de 5 na peça final, obviamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou reiterando. Porque no semestre passado, alguns alunos, infelizmente, não entregaram várias peças e ficaram com pontuação muito baixa. Aí foi um Deus nos acuda, todo mundo correndo atrás de mim para entregar as peças fora de prazo, para poder passar, porque estava ficando em laboratório. Então, tomem cuidado com isso, porque a gente, poxa, se eu der prazo para entregar as peças, né? Se a gente tiver prazo para entregar as peças, não teria muita justificativa de vocês não fazerem os trabalhos, né? Já que isso vai computar na média final do laboratório. Então, tome muito cuidado com isso, que eu vou levar isso muito a sério. Mais do que um controle de frequência. Óbvio que nós estamos aqui, eu vou ainda ter acesso à chamada. Nós estamos em 16 alunos. Se eu começar a perceber que está caindo o quórum, eu tenho 30 alunos inscritos nessa turma, e eu começo a perceber que nós estamos em apenas aqui em 10, em 12, eu vou ter que fazer chamada, porque eu não quero fazer isso, né? Mas, enfim, eu terei que fazer chamada, certo? Então, a gente vai estabelecer essa regra de convívio. Uma outra coisa, que aí fiquem extremamente à vontade, porque eu não sei se tem algumas pessoas que trabalham até tarde aqui ou não, né? O que poderia se fazer, eu precisaria conversar com outra turma, que eu tenho 2 turmas. Por que se dividiu-se em turmas? Por conta do isolamento social, para não ficar todo mundo aglomerado. Então, se de repente misturasse as 2 turmas, se fosse da vontade de vocês, mas eu também não quero, porque na outra turma deve ter 30 alunos, 26, 27 alunos. Para não ficar muita gente, não atrapalhar o andamento da aula, eu prefiro não fazer dessa forma. Mas a gente poderia, de repente, no decorrer, estudar de unir as 2 turmas e adiantar o horário da aula e terminar mais cedo. Aí eu precisaria de uma concordância de todo mundo e precisaria conversar com a turma anterior.
Eu acharia viável, professor, na minha opinião, pelo menos. Eu também acho melhor. Eu não sei se vocês têm colegas lá, então, talvez, assim, numa conversa com esse pessoal, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia se alinhar. Mas eu vou conversar com eles, e eu não quero só que haja prejuízo com relação à matéria, que a gente poderia terminar um pouco mais, começar um pouco mais tarde, porque, de repente, tem alguém que trabalha, enfim, não consegue chegar às 6h30, né? E termina um pouco mais cedo. Então, são 2 horas de aula, todo mundo termina às 8h40, às 9h, encerrou o expediente, e aí a gente toca o barco para frente, certo? Então, eu vou conversar com ele semana que vem, então, por hora, a gente fica com a aula das 8h30 aqui, e aí eu converso com o pessoal das 6h30 lá, tá ok? Bom, então esse é um aspecto. Então, como que a gente vai proceder aqui as nossas aulas? Como que a gente vai fazer aqui? Então, nós vamos fazer algumas peças, né? Essa primeira aula, eu não vou passar peça para vocês, a gente vai conversar para ver qual o entendimento de vocês sobre a matéria, sobre o direito do trabalho, tá? Sobre como vocês estão sentindo, o que vocês sabem do direito do trabalho, tá? Porque creio eu que vocês devem ter tido aula de direito material ou com o professor Agostinho ou com o professor Luiz Arthur, já que eu entrei no concurso da Unital, eu sou pessoa responsável agora pelo direito material do trabalho, o professor Luiz Arthur pelo direito processual, o professor Agostinho era temporário na Unital. Então, e eu sou fixo e responsável pelo direito do trabalho. E como eu entrei já dando aula para o 5º e 6º, e o 5º e 6º ainda não estão no 9º semestre, então eu dei aula para o 7º semestre, em diante, que aí pega vocês. Então, vocês não tiveram direito 1 nem direito 2 comigo, com certeza. Só tiveram, quem teve aula de direito do trabalho comigo, teve aula de direito do trabalho 3, e alguns alunos como a Vitória, enfim, tiveram aula de previdenciário comigo, né? Direito previdenciário e seguridade social. Bom, mas enfim, então eu preciso, nesse primeiro momento, avaliar mais ou menos como a gente está de conhecimento aqui com relação a algumas coisas que eu acho importantes para o direito do trabalho, né? E aí a gente vai fazer as peças, eu estou combinando com a turma de, em vez de fazer nesse tempo de aula online, porque alguns alunos me falaram, professor, outros professores faziam com que a gente entregasse as peças em grupo, por exemplo. O senhor vai fazer isso? Não, as peças serão individuais, mas eu vou dar um tempo para a gente fazer. Então, qual seria a proposta inicial? Eu até não tinha prometido isso para eles, mas, de certa forma, eu consigo mudar esse esquema, eu vou acabar me ajeitando dessa forma. Então, como que nós faríamos? Então, eu vou adentrar a aula, vocês vão colocar o nome de vocês e o RA no chat, eu vou explicar para vocês uma peça processual, né, que vocês farão para mim, né? Eu vou explicar para vocês uma peça processual que vocês farão para mim, e aí eu explico, eu dou o caso em concreto, nós vamos discutir online qual é esse caso, quais são os direitos, eu vou perguntar para instigar vocês a me responderem, eu não vou dar a resposta. Vocês vão identificar qual é o direito material que está naquela peça. Eu vou ensinar vocês a identificar qual a peça e vocês fazem a peça e aí, num prazo de uma semana, vocês me entregam via EVA, via e-mail institucional, alguma coisa nesse sentido, para eu poder começar a dar as notas, ok? Mas, assim, primeira coisa que eu tenho que passar para vocês nesse contexto, isso é importante que eu diga a vocês, é o seguinte, a gente tem 2 focos aqui com relação ao laboratório. Acho que é muito mais um foco exame da ordem e advocacia do que, propriamente, lógico, tirar um diploma e se formar em bacharel em direito é importante, mas a gente tem outros focos. Para que serve o laboratório? Primeiro, para o aluno passar no exame da OAB, eu acho, no meu sentido, na minha perspectiva. E segundo, para ele aplicar um pouco o direito material e processual do que ele aprendeu na academia, ou academicamente falando, com a prática. Então, eu me sinto um pouco na obrigação de dar uma pegada de exame de ordem, porque eu sei que daqui para frente, vocês no 9º semestre,
vocês já, dentro em breve, vocês estarão aí batendo as portas do exame da OAB. E nem por isso eu estou aqui para dar aula, para incentivar vocês a escolher a segunda fase do exame de ordem, o direito do trabalho, né? Até porque eu acho que a gente escolhe a segunda fase das matérias com quem a gente tem ou não afinidade. Seria o que eu escolheria, o que eu escolhi. Na minha época, eu não escolhi por afinidade. Eu escolhi por aquilo que diziam que era mais fácil. Hoje, eu, com a minha maturidade, talvez eu escolheria na segunda fase aquilo que eu tenho com mais afinidade, talvez mais facilidade. Tá ok? Então, no semestre passado, eu dei aula de laboratório, eu tive turmas de laboratório, e aí, por conta disso, eu fui fazer uma pesquisa nas provas do exame da ordem para verificar uma condição de o que se cobrava no exame de ordem, já que na minha época não era nem a FGV que fazia, enfim, era uma outra situação. E eu falei, bom, vou fazer uma pesquisa do que eles cobram. Porque eu posso passar, em termos de peças processuais, da fase de conhecimento, eu posso ir petição inicial, contestação, recurso ordinário, embargo de declaração, aí depois eu posso ir para recurso, revista, agravo instrumento, recurso, embargo de declaração para SDI, para a sessão de dissídios individuais, recurso extraordinário, para a fase de execução, embargos de execução, agravo de petição, agravo de instrumento, mandato de segurança, que dá fase de conhecimento, ação rescisória, correção parcial, enfim. Eu posso ter uma gama de recursos que o aluno pode falar, caramba, são 20, 30, não são 15, 12 recursos, 12 peças processuais. Não é isso que o examinador de OAB cobra. O examinador de OAB, nos últimos 300 anos, desde que a FGV começou a administrar os concursos da OAB, ele cobrou basicamente 5 peças. Ele cobrou muita petição inicial, ele cobrou muita contestação, ele cobrou muito recurso ordinário, cobrou embargos de declaração e cobrou ação de consignação e pagamento. Eu não vi nenhum recurso, nenhum case, nenhum caso prático ou um caso de exame de ordem que cobrou alguma peça para recurso de revista, por exemplo, ou um recurso de natureza constitucional para o Tribunal Superior do Trabalho. Eu não vi nenhum nesses anos todos. E aí a gente tem que enfrentar uma seguinte situação. Para quem vai escolher o direito do trabalho, tem duas coisas. Né? Tem duas situações para quem vai escolher o direito do trabalho. A primeira delas é o seguinte. Primeiro, se você for escolher o direito do trabalho, a probabilidade de cair essas 5 peças é muito grande. Então, a gente vai aprender no curso. Mas você pode ter o risco também, já que o cara do exame da ordem nunca colocou essas peças como recurso de revista, agravo de instrumento, enfim, ele pode querer, ou peças da fase de execução, ele colocar agora. Né? Eu acho um tanto quanto difícil, porque eu acho que é um pouco mais problemático e menos enriquecedor. Mas, avaliando o que os alunos tinham nos outros semestres, das minhas aulas de laboratório, eu percebi que, talvez, como vocês têm uma facilidade, o sistema de ensino é remoto, vocês conseguem verificar modelo no Google, e aí eu tenho que ser realista, vocês vão fazer isso, né? Não vão tentar redigir a peça, né? Vão pegar um modelo de algum lugar, eu posso até compartilhar depois que vocês fizerem o meu modelo, mas eu digo para vocês o seguinte, que no primeiro momento eu penso que quando eu comecei a avaliar os alunos e as peças, eu percebi muita dificuldade com relação ao direito material. E aí tem um detalhe que talvez isso torne o direito do trabalho difícil para a segunda fase. Porque no processo do trabalho, numa demanda trabalhista, nós não temos como talvez o civil, o tributário, o direito penal, ou sei lá, o direito previdenciário, uma demanda que você se limite a fazer 1 ou 2 pedidos. Uma separação consensual por divisão de bens, ou uma reparação civil por um dano moral. É um fundamento jurídico, ou 2 fundamentos, ou no máximo 3 fundamentos, mas é um pedido só.
é talvez 1 ou 2 fatos e um pedido só. Um contrato de trabalho, talvez ele traga para mim, e os problemas de OAB vêm nesse sentido, uma demanda trabalhista em que eu tenho vários direitos sendo reclamados. Eu tenho verba rescisória porque não pagou a verba rescisória. Eu tenho a multa porque não pagou a verba rescisória. Eu tenho uma questão de duração de trabalho, horas extras. Eu tenho uma questão de que não foi pago corretamente uma estabilidade gestante ou não foi observada uma estabilidade gestante. Aí só nessa frase, só nesse exemplo que eu dei, eu pego lá, sei lá, 5, 6, 7 artigos ou mais, muito mais, na verdade, questão de duração de trabalho, se eu for avaliar, pego mais de 10 artigos da CLT para eu poder analisar, para fazer uma prova ou para fazer uma petição inicial. Então, talvez essa questão do direito de trabalho, me parece que talvez o aluno fique com um pouco de dificuldade não identificar as peças, porque eu acho que isso não é difícil. E nem fazer a estrutura da peça, que eu também acho que isso não é difícil. Me parece que o direito material ele pode pegar um pouquinho mais a pessoa no contrapé do que qualquer outra coisa. E como que o corretor do exame da ordem ele faz? Bom, se você aceitou o fundamento e o pedido, o fundamento da estabilidade gestante. Toda mulher que ficou grávida tem a garantia de estabilidade gestante 5 meses após a confirmação da gravidez. Ok, você acertou o fundamento do pedido. Mas se você não citou a norma, você deixa de pontuar, ele não te dá errado. Mas ele sempre agrega um ponto. Por exemplo, você sempre apega um ponto, um fato ou um fato jurídico, por exemplo, estabilidade gestante. Toda mulher que fica grávida até 5 meses após a confirmação da gravidez não pode ser mandada embora. Ok, você acertou 0,30. Só que o examinador da ordem no gabarito, ele vai falar onde está esse artigo. Você tem que complementar a frase. Conforme artigo 10, a linha B da DCT, atos de disposições transitórias. Inciso 2, a linha B, artigo 10, a linha B, inciso 2 da DCT, alguma coisa assim, atos de disposições transitórias da Constituição Federal. Ok. Então, você colocou o fundamento e citou a norma, ou colocou o fundamento jurídico. Você criou o raciocínio correto e colocou o fundamento jurídico. Tá? Então, nesse momento, quando você faz isso, você pontua 0,30 ou 0,40, está lá no gabarito, e mais o fato de você ter colocado a norma. Só que tem um detalhe. Na Justiça do Trabalho, eles exigem muito a indicação de OJ, orientação jurisprudencial e súmula. Então, a primeira dica aqui que eu vou dar para vocês, quando vocês estiverem fazendo os exercícios ou as peças, a primeira coisa que nós vamos observar aqui, olha, vai ser isso daqui. Então, eu vou compartilhar, vou escrever no chat aí para vocês, o site do TST. Isso para uma forma online de você facilitar o seu trabalho na hora de você pesquisar algum tema. Sempre façam assim. Se o case trouxe alguma coisa de adicional noturno, tenham por hábito, para a advocacia, para os nossos exercícios, pesquisar OJs e súmulas no caderno de súmula do TST. Então, aqui, você vai entrar no site do TST, que está no seu chat aí. Entrou no site do TST, você vai em jurisprudência. Estão acompanhando? Entrou na jurisprudência, você vai no livro de súmulas e OJs. Livro de súmulas e OJs. Está vendo que a última atualização desse livro foi aqui, em dezembro de 2017, a última atualização. Última atualização, dezembro de 2017. Deixa eu só pegar aqui. Olha lá, dezembro de 2017. Porque aqui já em novembro de 2017 houve a reforma trabalhista. Setembro, professor. Setembro de 2017. Em novembro de 2017 já houve a reforma trabalhista e o TST, pós-reforma, ainda não
tirou, não modificou as súmulas dele. Então, portanto, tem muita súmula, e esse é um segundo ponto que vocês têm que tomar cuidado, tem muita súmula em OJ que confrontam com o artigo da reforma trabalhista, que é posterior. O TST ainda vai rever esse caderno aqui. Mas como a reforma, relativamente para o mundo do direito, ela ainda é nova, 2017 para 2020, vamos colocar assim, o TST ainda não se posicionou para ver o que ele vai tirar ou não. Para eu indicar para vocês tudo da reforma que eu tenho que reavaliar o PDE, as súmulas e OJs, eu ficaria o semestre inteiro falando e a gente não, ainda assim teria muito trabalho. Então, não dá tempo de nós fazermos isso aqui. De qualquer forma, eu vou falar para vocês o seguinte: tenham por hábito, porque uma hora isso vai mudar, baixar o caderno de súmula. Então, se você estiver fazendo lá sua petição inicial ou sua peça processual, e no case lá eu coloquei uma questão, a mulher está grávida, foi mandada embora. Um exemplo. Aí, opa, peraí, então isso é estabilidade gestante. Então você vai lá e coloca, Ctrl F no PDF e coloca estabilidade gestante. Aí ele vai colocar aqui, ó, vou colocar estabilidade só. Ele achou, aí não vai dar certo, mas tudo bem. Ele achou lá, ó, 234 localizações no PDF, porque só de súmula nós temos mais de 430 súmulas. OJs, nós temos OJ da SDI, exceção de dissídios individuais 1, 2 e da dissídio coletivo, mais precedente normativo. Então, a gente tem um conjunto de jurisprudência muito grande. Por exemplo, essa daqui está cancelada, está em vermelho, está cancelada. Então, vou mandar procurar outro aqui, outra expressão com estabilidade. Aí ele vai. Vamos ver se eu coloco estabilidade gestante aqui, se aparece. Dá para aparecer, mas... Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, estabilidade provisória. Não sei por que não... porque as palavras ali estão... Olha lá, gestante. Então, coloquei no case lá, coloquei no caso, falando da mulher grávida, foi mandada embora. Opa, peraí, gestante, mandada embora. Então, mulher grávida, gestante, Ctrl F, tentando localizar. Opa, tem uma súmula aqui que trata dessa matéria, súmula 244. Então, eu vou dar uma lida nisso, para ver como eu vou fazer para ver como eu vou responder, ou como eu vou colocar, ou como eu vou citar, ou como eu vou raciocinar o meu direito material na minha peça processual. Então, é importante. Então, por exemplo, eu achei lá, eu pedi, o empregado foi transferido para uma cidade, nos termos do artigo 469. Poxa, então tem um adicional de transferência. Deixa eu ver se eu coloco aqui transferência direto. Esse vai falar. Adicional de transferência. Empregado transferido, tá vendo? Então, fica fácil a localização para você poder fundamentar a sua peça. É óbvio que não dá para você citar. Se eu colocar, por exemplo, adicional de horas extras, vai aparecer um monte de súmula OJ com horas extras. Então, portanto, você vai ter que ler. Não basta você só citar, porque algumas súmulas de OJ tratam de coisas diferentes do mesmo assunto. Isso para você fazer o trabalho lá. Então, você tem que ter o caderno do TST aqui. Só que tem um detalhe. Se você efetivamente, como a Maria Tereza falou, que se arrependeu de não ter pego trabalhista na OAB, se você coloca aqui que você quer fazer trabalhista, adquire uma CLT que tenha um índice remissivo ao final da CLT, índice alfabético remissivo. A editora LTE é uma das editoras pioneiras no país e ela tem uma especificidade que ela só publicava no começo livros de direito do trabalho. A LTR, são livros de direito do trabalho. Hoje tem algum material de livros de previdenciário na LTR, mas a especialidade dela é tudo sobre direito do trabalho. É lógico que tem outras doutrinas de outras editoras também. Quando você compra uma CLT dessa, ela vem toda a legislação pertinente ao direito do trabalho. Então, ela só cita os artigos da Constituição que são pertinentes ao direito do trabalho. Ela cita a lei do Vale Transporte, a lei do PLR, enfim, toda a legislação esparsa, porque vocês sabem que nem todos os artigos tratam, tem legislações esparsas que tratam sobre direito do trabalho, por exemplo, Vale Transporte. Ela cita todos os artigos, obviamente, da CLT, porque é uma CLT. Ela cita precedentes, ela cita
circulares da Secretaria do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, ela cita portarias, ela cita decretos, ela cita lei federal esparsa, enfim. E outra coisa, ela vai citar esse caderno de OJs e súmulas que eu baixei para vocês em PDF, que vocês não vão poder consultar ele de forma eletrônica no dia do exame da ordem, ela vai trazer tudinho no final dela. Inclusive as súmulas do STF, do STJ, dos TRFs, que estão também relacionadas à matéria do direito do trabalho. Só que tem algo que é importante, porque no final dessa CLT é que vocês não conseguem enxergar aqui, porque a letra é muito pequenininha. Mas, por exemplo, eu tenho o índice alfabeto remissivo. Então, por nomenclatura. Então, caiu lá, por exemplo, algo de questão de estabilidade do dirigente sindical. Bom, está lá no case, dirigente sindical ou gestante. Pô, gestante, eu venho no meu índice alfabeto remissivo, gestante, e vou lá na letra G. Aí eu vou lá. Ó, é que vocês não conseguem enxergar aí. Isso tudo é gestante. Tá vendo? Ó, gestante. Não sei se eu consigo dar aqui, ó. Gestante. Certo? Tá vendo que cita vários tópicos sobre gestante? O que essa CLT faz? Todos os artigos relacionados à Constituição Federal, a artigos da CLT, de legislação esparsa, circulares, portarias da Secretaria do Trabalho, qualquer legislação que trate de matéria de gestante, e vai... Outra coisa, jurisprudência e súmula. Ele vai citar todas as matérias relacionadas com a palavra gestante nesse índice. Então, basta eu vir aqui. Bom, primeiro tópico, ele fala assim, afastamento da gestante. Aí ele fala, confirmação da gravidez. Bom, aí eu vou tentando ver o que me interessa aqui. Ele traz até uma lei da Previdência Social sobre o custeio do salário maternidade. E aí ele me diz a página onde está, qual a lei, qual o artigo. Então, basta, por exemplo, súmulas e OJs, ele cita a súmula 244. Então, basta eu ir aonde me interessa. Eu tenho poucos itens para buscar aqui. Então, portanto, se eu procuro, ou se eu escolhi, de repente, fazer o exame da ordem, a segunda fase em Direito do Trabalho, eu tenho uma baita de uma ferramenta. Então, se está lá no case gestante, e eu tenho alguma dúvida daquilo que eu vou fundamentar, eu posso até conhecer. Eu sei que a estabilidade gestante é 5 meses após a confirmação da gravidez. Mas se eu tenho alguma dúvida, eu vou procurar aqui. Né? Então, eu procuro a palavra gestante. Se caiu lá, o dirigente sindical foi mandado embora. Pô, eu vou abrir aqui, então, estabilidade. Será que dirigente sindical? Ou tem aqui, escrito, dirigente sindical. Vai me trazer todas as normas relacionadas a dirigente sindical. Vai me indicar todas as súmulas e OJs que tem a palavra dirigente sindical. Basta eu ler para ver se se enquadra no meu case ali, para ver se eu consigo alegar alguma coisa. Então, isso daqui, no fundo, é uma baita de uma ferramenta para exame da ordem. Para o nosso trabalho, se você baixar lá o caderno de súmula J e der Ctrl F no PDF, você localiza qualquer expressão também. Só tomem cuidado, porque o caderno de súmula, ele ainda não foi revisto pelo TST pós-reforma trabalhista. Então, eu posso dar vários exemplos para vocês aqui. Tá? Por exemplo, escala 12 por 36. Tem a súmula 444, que diz que a escala 12 por 36 só pode ser instituída através de negociação coletiva, ou seja, sindicato negociando com o sindicato ou sindicato negociando com a empresa. Agora, com a reforma, já que se caiu isso por terra, pode ser através de contrato individual de trabalho, ou pode ser através de instrumento particular de trabalho instituído em escala 12 por 36. Então, o tribunal ainda não reviu as suas súmulas. E por que ele não reviu pós-reforma? Porque ele é preguiçoso? Não. É porque quando a legislação da reforma trabalhista veio, ela alterou muitos artigos de lei. O que o TST resolveu fazer? Falou, bom, eu não vou sair cancelando súmula, alterando súmula, OJ. Eu vou deixar essa legislação se sedimentar, baixar a poeira,
começar a deixar os tribunais julgarem com base nessa legislação para eu ver se forma uma nova súmula, um novo entendimento. Tá? Então, para vocês entenderem, o nosso sistema aqui na Justiça do Trabalho, e aí não reparem que eu estou tentando escrever com o mouse aqui nesse quadro, nós temos o TRT, aqui nós temos os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, e aqui nós temos as Justiças do Trabalho, que são os juízes aqui de primeira instância. Nós temos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, certo? Inúmeras varas aqui. O Estado de São Paulo é o único que tem 2 tribunais. Tem o Tribunal de São Paulo, que o pessoal costuma chamar, que é o da 2ª região, e tem o de Campinas, que é o da 15ª região, que é o tribunal responsável pelo Vale do Paraíba. Aliás, Campinas, basicamente, é o tribunal responsável por quase todo o estado de São Paulo. Quase todo o interior, melhor dizendo. O tribunal da 2ª região ele é responsável pela capital, Grande ABC, aquela região de Barueri ali, né, Alphaville, Barueri, e etc., e Baixada Santista. Basicamente é isso. O resto é tudo tribunal da 15ª região Campinas. Bom, esse cara aqui, olha, ele tem um papel, 2 papéis, vamos dizer assim, né? Primeiro que ele também é um guardião da Constituição Federal, TST. Ele não avalia qualquer questão no TST. Os recursos direcionados ao TST só avaliam matéria de ofensa à Constituição Federal, ofensa à lei federal ou divergência de entendimento entre os tribunais. É como se fosse efetivamente. No TST não se avalia prova, não se avalia documento, não se avalia documento, não se avalia, enfim, prova testemunhal, não se avalia em matéria de TST. Matéria de TST é só para ver se tem ofensa à Constituição ou divergência jurisprudencial. Então, como é que funciona? Eu tenho, então, esse caderno de súmula é todo o entendimento que o TST vem tendo há mais de 30 anos. E ele vai sumulando as matérias. Professor, mas como é que é uma súmula? Os ministros sentam lá e resolvem falar, esse vai ser o entendimento a partir de tal data e vai ser isso que a gente vai entender da lei. Não. Aqui tem uma premissa que o papel da advocacia aqui é de extrema importância. O primeiro intérprete da lei é o advogado. Então, o advogado interpreta uma lei. Nós não temos uma ciência exata no direito, vocês sabem disso. O advogado interpreta uma lei e pede X. Outro advogado pede Y, da mesma lei. Outro advogado pede Z. E aí isso vai entrando aqui na justiça. Em um determinado momento, essas pessoas ou ganham ou perdem, dependendo do que qual tese vai prevalecendo, e esses advogados vão recorrendo para o TRT. Aí um TRT passa a entender, X. O outro TRT de Minas, passa a entender X. O TRT da 15ª região passa a entender Y. A tese do Z cai por terra. Ninguém entende dessa forma. Chega um momento que eu tenho 2 entendimentos para o mesmo texto legal. E aí esses recursos começam a esbarrar no TST. Uma das missões do TST é pacificar a jurisprudência a nível nacional, ou seja, no âmbito de todos os TRTs. Então, num determinado momento, depois que choveu a ação com aquela divergência no TST, o TST começa num processo de reunir os seus ministros em plenário e vão falar, vamos pacificar aqui essa história? Vamos criar uma orientação, pode ser no começo como orientação jurisprudencial ou pode virar um texto de súmula já direto. A grosso modo, eu poderia dizer para vocês que orientação jurisprudencial
é aquilo que precede uma súmula, é o embrião de uma súmula, a grosso modo. Então, ele começa a falar assim, olha, então vamos classificar essa matéria, vamos começar aqui a falar que, nacionalmente, o que a gente interpreta desse texto de lei, para acabar com essa interpretação divergente dos tribunais, que essa matéria é isso, essa interpretação é essa. E ele começa a classificar. Bom, aí uma outra questão. O juízo que está aqui em primeira instância, ele é obrigado a seguir o entendimento de súmula ou AJ do TST? Não, ele não é. A súmula do TST ou AJ não é súmula vinculante. Está ali para pacificar justamente o entendimento, né, dos tribunais, causar uma paz social, causar um equilíbrio, enfim, né, trazer mais estabilidade para as relações de trabalho. Mas o juiz de primeira instância, ele não é obrigado, pelo princípio livre convencimento do juiz, a gente vive no Estado democrático de direito, ele não é obrigado a seguir o entendimento do TST. Professor, mas se ele não segue o entendimento do TST, qual a penalidade que esse juiz tem? Nenhuma, a gente vive no Estado democrático de direito. A única coisa é que se a parte que se sentiu prejudicada manejar um recurso até o TST, né? Manejar um recurso até o TST, provavelmente não, com certeza, o próprio TST vai aplicar a súmula dele. Ah, mas o juiz que não aplica a súmula do TST, por que ele faria isso? Porque ele pode ter um entendimento divergente. Mas ele sabe que a sentença dele vai ser reformada se a matéria for sumulada ou tem OJ. Se as partes se recorrerem, obviamente. Se as partes recorrerem. Né? Agora, essa questão da súmula e OJ, eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque no nosso artigo 8º da CLT, está dizendo, eu acho que eu já disse isso, mas vou repetir, que o artigo 8º diz que jurisprudência é fonte de direito, né? Então, a gente tem lá, ó, fonte de direito material no direito do trabalho, também é jurisprudência, costume, né? Então, o artigo 8º, ó. Artigo 8º. As autoridades administrativas da Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O direito comum, ou seja, o Código Civil e etc. e tal, será a fonte subsidiária do direito do trabalho. E aqui, olha, isso daqui ainda está em discussão, isso daqui provavelmente vai cair, tá? Isso não representa o que nós temos em termos de justiça, que é o parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo TST ou por tribunais regionais não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ora, gente, qual seria o sentido da existência de uma súmula se o próprio STF e STJ editam súmulas? Todos os tribunais, a partir de 2015, foram obrigados, seja da trabalhista, do civil, do criminal, foram obrigados a fazer súmula. Qual o papel do intérprete da legislação se ele não puder instituir súmula? Se nós só aplicarmos o que está no texto legal, nosso direito fica muito pobre. Se for uma interpretação gramatical, então, muito mais pobre ainda. A gente tem que ter. Então, provavelmente, esse artigo nunca vai ser aplicado, talvez vai até ser considerado inconstitucional, enfim. Porque a gente não pode suprimir do judiciário a interpretação de lei, né? Então, e a interpretação de lei leva a uma súmula ou uma OJ. Tá ok? Então, essa é a primeira dica com relação às súmulas e OJs. E aí eu digo a vocês novamente, vou reiterar o que eu estou dizendo a vocês. Muitas das vezes, em exame de ordem, tá lá, você pontua por aquilo. Então, assim, ó,
vai cair lá na questão. Trabalhador trabalhou das 8 às 14 horas, das 8 às 18 horas sem intervalo para almoço. Opa, se está falando de horário de trabalho, vocês lembrem da jornada de trabalho e duração. Então, pode ser que tenha hora extra. Então, eu vou lá no capítulo de duração que começa lá no artigo 57 da CLT. Opa, será que tem hora extra? Então, eu vou ter que colocar no papel para ver se tem. Então, é um pedido que eu vou fazer. Então, opa, tem lá. Puta, mas será que tem alguma súmula OJ que trata desse assunto? Não sei, então eu vou procurar. Está falando que não tem intervalo para almoço, está lá no artigo 71, parágrafo 4º. Tem súmula OJ? Joga lá intervalo. Procura no índice remissivo da CLT. Vai ter lá intervalo entre a jornada. Vai ter lá a citação da súmula 437. Então, vai haver essas questões que vocês vão achar facilmente. Agora, nem eu e nem o examinador de ordem querem que vocês transcrevam nem súmula, nem OJ, nem texto de lei. Então, eu não quero petição inicial para vocês se adaptarem, e na advocacia não tem que ser assim também, porque eu não vou ficar reiterando que o juiz pode achar na legislação, até porque se eu respeitar aquele brocado jurídico que diz que dê-me os fatos que eu lhe dou o direito, o juiz dá o direito e eu lhe dou os fatos, eu não vou precisar ficar falando de texto de lei. Eu não preciso ficar relembrando. O juiz sabe mais que eu, ele estudou para concurso, ele sabe tanto quanto eu, no decorrer da carreira, qual o artigo fala o quê. A não ser que seja uma legislação municipal, uma portaria nova, que pouca gente esteja sabendo, eu vou ficar reiterando, vou ficar transcrevendo o texto de lei. Mas eu não escrevo o texto de lei. Então, não pagou as verbas decisórias, portanto, requer a multa do artigo 467. Ponto. O examinador de ordem quer isso. Ele não quer que você fale assim, olha, o empregador não pagou a multa das verbas, ele não pagou as verbas decisórias, no caso legal, é aplicada a multa do 467. 2 pontos, abre aspas. Aí você redige todo o artigo ipsis como está na CLT. Ele não quer isso. Nem o juiz quer isso de você e nem eu vou querer isso. Isso não é demonstrar conhecimento. É você citar, não basta você só apresentar o fato, você não pode chegar para mim e falar assim, é devido à multa porque não pagou as verbas decisórias. Mas qual o artigo que diz isso? Pode ser multa da convenção, pode ser multa do artigo 467, pode ser multa do artigo 477. Então, eu quero que você cite o artigo. A trabalhadora tem direito à estabilidade gestante porque é uma garantia constitucional. Isso também não me interessa. Não, tem uma estabilidade gestante, conforme o artigo 10, a linha B, inciso 2 da Constituição, dos atos de disposições transitórias, a DCT. O trabalhador trabalhou das 22 às 5 da manhã, portanto, faz jus ao adicional de noturno de 20% da hora noturna trabalhada, conforme o artigo 73 da CLT, parágrafo X, Y e Z. Mas eu não preciso transcrever o texto de lei. O juiz sabe o texto de lei. Ou se ele não souber, ele vai pesquisar como você vai, como eu vou. E nem o examinador da ordem quer transcrição de texto de lei. E nem de súmula, nem de nada. Ele quer que você encaixe o texto, o raciocínio, daquilo que você está pensando ou citando na norma. É isso que ele quer. Tá ok? Bom, aí agora, para nós, assim, revisitarmos algumas coisas, e é que é importante que eu diga a vocês aqui, para ver até onde vocês estão alinhados e afinados com o direito do trabalho. E aí eu preciso que vocês me ajudem aqui, porque eu não vou dar a resposta enquanto vocês não abrirem o microfone e não me disserem aí. Até para avaliar como é que vocês estão. Bom, nós temos várias formas de extinção do contrato de trabalho. Alguém se arrisca a dizer alguma delas? Demissão por justa causa. Bom, então eu tenho lá, demissão por justa causa. Justa causa. Artigo 482 da CLT. São os motivos. Quais as verbas decisórias que eu tenho direito a uma demissão por justa causa? Não fiquem com vergonha.
os dias trabalhados ou o saldo de salário e férias vencidas acrescidas de 1/3. Beleza. Qual a outra forma de extinção do contrato de trabalho? Então, sem justa causa. Sem justa causa. Quais as verbas que eu tenho direito? Férias integrais, proporcionais, saldo do salário. Férias mais 1/3. Aqui considera-se, leia-se, inteiras ou proporcionais, saldo de salário, Aviso prévio, aviso saldo do prévio, FGTS e mais alguma porcentagem que eu não lembro agora. 40% do fundo de garantia. E 13º, leia-se inteiro ou proporcional. Certo? Acho que é. Aviso prévio. Aviso prévio eu posso conceder ao trabalhador do que informa. De 30 dias, cumprindo o serviço, né? Aviso prévio trabalhado. Ou pago. Ou? Pago, não é? Ou indenizado. Então, vocês aprenderam sobre aviso prévio proporcional? Sim. Como é que é a regrinha do aviso prévio proporcional? Eu não lembro os valores exatos, mas é conforme o tempo de trabalho, o tempo Isso. de contrato. O tempo Então, trabalhado. nós temos assim, olha, todo mundo tem direito, se for mandado embora sem justa causa, ao aviso prévio trabalhado ou indenizado. Certo? Todo mundo. Se é trabalhado ou indenizado, é faculdade do empregador. Certo? Só que a legislação, de início, ela dizia que todo mundo tinha direito a um aviso de 30 dias. Depois, veio uma norma, uma lei em 2011 ou 2012, se não me engano, lei 2011, de 2012, alguma coisa assim, que regulamentou o aviso prévio que já estava na Constituição Federal, o aviso prévio proporcional que já estava na Constituição Federal, mas era uma norma de direito que não tinha plena eficácia, porque dependia dependia da... Dependia de uma lei para regulamentar. Então, qual que é a regra? A cada ano, mais 3 dias somado ao aviso prévio mínimo de 30 dias. Então, se eu trabalho 1 ano, meu aviso é de 33. Se eu trabalho 10 anos, 10 vezes 3, 30 dias de proporcional, mais 30 dias de mínimo, portanto, meu aviso prévio de 60 dias. Certo? Tá. Beleza. Outra coisa, nessa espécie de demissão aqui, o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego? Depende do caso. Demissão sem justa causa, sim. Obedecendo os requisitos legais, obviamente. Ele saca o fundo de garantia? Pode. Sim, também. Ele saca o fundo de garantia. Agora, quando o empregador está pisando na bola, ou agrediu, ou está descumprindo cláusula do contrato, ou seja, está cometendo alguma falta grave, o empregador, nos termos do artigo 483 da CLT, o empregado pode pedir uma... Indenização, não é? Rescisão indireta. Quais as verbas que ele vai ter direito? Igual a demissão sem justa causa.
mesmas verbas da demissão sem justa causa. Certo? Então, mesmas verbas que da demissão sem justa causa. Aqui, ó. Aqui. É igual na rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Quando o empregador está cometendo uma falta grave, com base no artigo qualquer das alíneas do 483, o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista, dessa reclamação trabalhista ele postula que seja reconhecida essa rescisão indireta, ou seja, a extinção do contrato de trabalho por falta cometida do empregador. Certo? Tá. Bom, então nós vimos que tem uma por justa causa com base no 482, ou seja, o empregado comete uma falta grave. A rescisão indireta é quando o empregador comete uma falta grave que seja o suficiente para rescindir o contrato. A demissão sem justa causa. Mas o empregado pode rescindir o contrato também sem justa causa, né? Ele pode simplesmente denunciar o contrato e falar, não quero mais trabalhar. E aí a gente tem o pedido de demissão. E no pedido de demissão, o que eu tenho? Saldo de salário. Vou colocar abreviado aqui, tá? SS, saldo de salário. Aviso prévio que ele paga. Isso está lá no 486. A regra é paritária. Se o empregador manda embora sem justa causa, ele tem que me pagar o prévio aviso. Né? Ou o aviso prévio. Agora, se eu quero extinguir o meu contrato e deixo o meu empregador de calça curta, ó, não venho mais a partir de amanhã. Mas peraí, só você que opera aquela máquina ali, bicho. Você vai me deixar de calça curta assim? Não venho mais. A regra da CLT é paritária. À medida que eu pago indenização para ele ou ele trabalha para mim, se ele rescinde o contrato e não vai trabalhar no aviso, eu tenho direito a descontar o aviso da rescisão dele. Certo? E aí ele tem direito a férias, mais 1/3, leia-se proporcional ou integral, mais 1/3, e o 13º salário. E o FGTS sobre a rescisão. E aí, obviamente, que ele pediu demissão, ele não tem direito a 40% da multa do fundo de garantia, como ele tem na demissão sem justa causa. E aí existe outra hipótese, que foi criada agora pela reforma trabalhista, que é a rescisão de contrato por mútuo consentimento. Ele vai ter direito ao saldo de salário, aí ele tem direito ao aviso prévio pela metade. Que é o mútuo consentimento. O empregador e o empregado estão lá na mesa falando, meu, eu não estou mais afim de trabalhar para você. Ele falou, cara, que bom que você falou isso, eu também não estava mais afim que você trabalhasse para mim. Vamos fazer um acordo aqui, nós dois resolvemos rescindir o contrato, isso é uma figura nova. Tá? É a figura do mútuo consentimento que trouxe pelo legislador agora na reforma de 2017. E aqui o empregador só paga 20% de multa da FGTS, também pela metade. E aí permanece as férias, mais 1/3 igual, inteiras ou proporcionais, o 13º salário mais 1/3 ainda igual, também permanece igual. Aqui ele movimenta a conta do fundo de garantia, mas ele não tem direito ao seguro-desemprego, não ao seguro. E agora uma pergunta. Se porventura o empregado vier a falecer, vamos dizer que ele tinha lá, sei lá, umas férias e um 13º para receber. A minha pergunta é o seguinte, se o empregado vem a falecer, ele tem direito ao aviso prévio e à multa de 40%?
Alguém se arrisca? Ele não tem direito. Vitória ia falar alguma coisa? Ele não vai ter direito. E aí eu vou fazer uma breve explicação para vocês o porquê que ele não teria direito. Pensem numa coisa. Um contrato de trabalho é um contrato de natureza particular. Vocês, no quinto semestre, devem ter visto o princípio da continuidade da relação de emprego. O direito do trabalho, ele é um direito muito social. Né? É um direito de norma de ordem pública. Então, o direito do trabalho, ele foi idealizado para que vocês, entrem numa relação de emprego e permaneçam até a sua aposentadoria. Portanto, a gente sempre presume que os contratos do direito do trabalho são contratos por prazo indeterminado. São exceções à regra geral os contratos por prazo determinado. Socialmente falando, e numa ideologia do legislador, ele não mensurou que os contratos pudessem ser por prazo determinado de 6 meses, enfim. Ele quer que todo mundo tenha contrato por prazo indeterminado, porque isso vai causar mais paz social, as pessoas têm meios de subsistência, enfim, uma série de coisas. Agora, se todo mundo que está num contrato por prazo indeterminado, e aí eu já puxo o gancho, quem tem contrato por prazo determinado não tem aviso prévio. Quem tem contrato por prazo determinado sabe que o contrato vai acabar em determinado momento, então não precisa ser pré-avisado. Se eu for contratado por prazo determinado para trabalhar 1 ano, eu sei que daqui a 1 ano eu estou desempregado. Por que eu preciso ser pré-avisado da minha demissão? No momento do meu contrato, eu já sei que eu não vou trabalhar. Daqui a 1 ano acabou o contrato. Agora, eu estou há 5 anos na empresa, meu contrato já virou por prazo indeterminado. Eu não sei se um dia eu vou ser mandado embora ou não, provavelmente sim, mas pelo princípio da continuidade da relação de emprego, eu creio que eu vou ficar até minha aposentadoria nesse trampo. Certo? Aí, abruptamente, do dia para a noite, eu sou um excelente funcionário, ganhei prêmio, etc. e tal. Como o nosso sistema jurídico, a demissão sem justa causa não precisa ser fundamentada, é uma denúncia vazia. Eu não preciso nem explanar quais são as minhas motivações de te mandar embora. Eu chego no outro dia e falo, olha, Lúcio, é o seguinte, pega suas coisas, eu vou pagar sua rescisão no prazo legal, está tudo certo, muito obrigado, te agradeço, mas você pode ir embora a partir de agora. Bom, eu tenho minha família, eu tenho meus pagamentos, eu tenho meu aluguel, eu tenho minha faculdade, eu tenho um monte de planejamento. Houve uma ruptura abrupta. Eu não fui pré-avisado que meu contrato ia terminar. Por isso que existiu o Instituto do Aviso Prévio. Aviso prévio para extinguir o contrato. Inicialmente, o legislador disse o seguinte, olha, hoje você está sendo mandado embora. Mas a extinção do contrato não é hoje, é quando terminar o aviso. Então, você está sendo pré-avisado que daqui a 30 dias seu contrato vai extinguir, que daqui a 33 dias, a depender do aviso prévio proporcional, seu contrato vai extinguir, que daqui a 60 dias seu contrato vai extinguir. Você está sendo pré-avisado. É óbvio, se você for olhar um contrato de natureza civil, com qualquer um que se preze, qualquer contrato que se preze, e não por conta de quem fez o contrato, mas porque respeitando uma legislação razoável, equilibrada, você tem que colocar um prazo de pré-aviso. Eu não vou... se eu for advogado, firmar um contrato com uma empresa, eu vou falar, meu amigo, seguinte, você pode rescindir sem motivo nenhum, mas você tem que me avisar com 30 dias, sob pena de pagar essa remuneração de 30 dias. Porque eu estou contando com aquela receita no meu escritório. Não seria justo o cara vir do dia para a noite e rescindir o meu contrato. Eu considerei aquela receita para entrar para pagar a luz, aluguel, etc. Então, eu vou colocar uma cláusula dessa. Foi por isso que o legislador pensou no pré-aviso. Agora, se o empregado morre,
não tem a necessidade de eu ter esse pré-aviso. Até porque, se o empregado morre, o contrato se extinguiu de imediato, já que o contrato de trabalho, ele é a contraprestação, ele é a entrega da mão de obra do empregado em troca do salário. Então, extinguiu o contrato com a morte do empregado. Só que eu tenho que pré-avisar, eu nem sabia que ele ia morrer. Eu não tenho pré-aviso. Até porque ele morreu, quem vai receber é a família. Mas não tem o fator surpresa de extinção do contrato. E não é extinção de contrato por manifestação de vontade. Eu só tenho multa de 40% e aviso prévio quando a demissão é por manifestação de vontade. Vejam que justa causa não é manifestação de vontade também, é um enquadramento legal. Eu não tenho a vontade de alegar que você roubou ou não da minha empresa. Eu enquadro o fato que você cometeu ao que está tipificado na norma, roubar da justa causa. E, na mesma perspectiva, é o fundo de garantia. E aí eu preciso contar uma breve história sobre o fundo de garantia para vocês. Uma breve história sobre o fundo de garantia para vocês. Inicialmente, a nossa CLT, e esses artigos ainda estão na CLT, 470 e pouco lá, a nossa CLT trazia um sistema de estabilidade decenal. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Não se encontra mais empregado com estabilidade decenal há muitos anos. Então, inicialmente, o que acontecia? Todo empregado que atingia 10 anos de trabalho, ele tinha uma estabilidade de emprego. Ele não poderia ser mandado embora. Então, lá naquela época, em 40 e 50, quando o empregador via que o cara estava batendo 9 anos ali, o cara falava, esse cara está me dando dor de cabeça. Se partir para 10 anos, ele ganha estabilidade. Ou eu mando embora agora, ou eu não mando mais. Se não mandasse, ele ganhava estabilidade. O cara podia ser um vacilão depois, só fazer besteira, mas ele tinha a sua estabilidade garantida. E aí, o que aconteceu? O sistema veio dessa forma. Quando veio o governo militar criou o sistema do fundo de garantia. Foi na época do governo militar que criou-se, em 1960 e pouquinho, 7, 8, alguma coisa, 9, criou-se lá a primeira legislação do fundo de garantia. Só que a legislação veio no seguinte pegada. Ela veio dizendo assim, olha, agora nós temos um sistema híbrido. O empregado pode optar ou em ficar no regime do fundo de garantia, de estabilidade de 10 anos, ou migrar para o fundo de garantia. O sistema do fundo de garantia é recolher 8% sobre a remuneração dele. De maneira com que, quando ele for mandado embora, ele consegue sacar esse saldo do fundo de garantia. Então, o sistema foi criado assim. Obviamente que, na hora que criaram isso, para substituir a estabilidade, quando os empregadores, naquela época, iam contratar alguém, vocês acham que eles forçavam as pessoas a optarem pelo fundo de garantia ou não? Óbvio que é pelo fundo de garantia. Era mais barato do que você ter um empregado com estabilidade decenal, que você não poderia mandar embora. O cara só ia aposentar com 30 anos de contribuição. Você tinha que ficar com uma ala lá 20 anos na sua empresa. Então, a partir disso, acabou o empregado com estabilidade decenal. Todo mundo migrou para o fundo de garantia. Com o advento da Constituição de 88, tornou-se obrigatório o sistema do fundo de garantia. Então, não tinha mais essa faculdade entre ser fundo de garantia ou estabilidade decenal. E aí, a Constituição, no artigo 7º, disse o seguinte, fica dispensada a dispensa, artigo 7º, inciso 1, salvo engano, não, inciso 1. Fica dispensada a dispensa arbitrária ou a dispensa sem justa causa, sem indenização compensatória, a depender de lei complementar. Então, uma norma constitucional que não tem eficácia plena. Porque essa lei complementar de 88 até agora nunca existiu. Então, essa indenização para compensar a dispensa sem justa causa nunca existiu, por força de lei complementar. Na prática, o que nós fazemos hoje? Na prática, nós consideramos que essas verbas todas,
é indenização sem justa causa, na prática. O que é tecnicamente errado. Então, isso é indenização no pedido de demissão, isso é indenização na demissão por justa causa, isso é indenização por mútuo consentimento, o que é tecnicamente errado. Por que é errado, professor? Porque é o seguinte, como não havia e não há até hoje a lei complementar, o legislador, em determinado momento, pós-Constituição de 88, 39, 90, alguma coisa assim, no artigo 10 dos atos de disposições transitórias da Constituição Federal, e por isso que é transitório, porque ele imaginou que logo viria essa lei complementar, ele disse o seguinte, ele fala assim, o legislador, ele fala, enquanto não advir lei complementar que regulamente a indenização compensatória para os empregados mandados embora sem justa causa, cederá devido todos aqueles mandados embora sem justa causa uma multa indenizatória de 40%. Então, em tese, hoje, se alguém me perguntasse qual a indenização compensatória da demissão sem justa causa, eu diria que é os 40%. Na prática, você acha que é todo o conjunto de verbas sem problema nenhum. Acho que ninguém vai te perguntar isso, inclusive nem exame de ordem, mas é importante vocês saberem disso. Certo? Mas voltando aqui, então, portanto, na morte do empregado, eu não tenho o aviso prévio e não é devida a multa de 40%. Tá? Porque não tem esse critério da ruptura sem um aviso prévio. Tá? E a demissão com a morte do empregado não é sem justa causa. Pensem no seguinte, pedido de demissão e demissão sem justa causa é ato volitivo. Demissão sem justa causa do empregador, uma denúncia vazia. Aquilo que passa no íntimo dele, que ele quer rescindir o contrato, não interessa mais a ninguém. Aí eu devo a multa de 40% e o aviso prévio. Pedido de demissão também é ato volitivo. Aquilo que interessa agora ao empregado, do seu foro íntimo de não querer trabalhar naquela empresa e não interessa a ninguém. E ele vai rescindir o contrato sem dar justificativa para qualquer que seja. Só que se ele não cumprir o aviso, ele paga o aviso e ele não tem direito à multa de 40%, porque não tem uma indenização por sem justa causa, ele está pedindo demissão. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Nenhum, professor. Não. Ok. Bom, então, é o seguinte, se morreu o empregado, não tem os 40% e nem o aviso prévio. Se o empregador for empregador individual, empregador doméstico, também considera-se rescindido o contrato de trabalho, em teoria. E também, se morreu o empregador, não há direito ao aviso prévio nem a multa de 40%. Empregador individual e empregado doméstico. Tá? Porque numa sociedade anônima você não sabe quem que é o dono. São todos os cotistas de sociedade, são donos da empresa. Né? Agora, eu já tive casos aqui no escritório em que o dono da fazenda, que registrou o caseiro, faleceu. Em tese, era para ter rescindido o contrato. Só que ele não procurou nenhum advogado, nenhum contador, e a família do dono da fazenda continuou tomando a mão de obra daquele empregado e pagando o salário. Então, a gente não... É uma ilegalidade. Na verdade, teria que se rescindir o contrato e formalizar outro contrato de trabalho com a família, com outro empregador, já que aquele que faleceu. Eu não posso trabalhar para alguém que está morto, né? Num contrato, numa relação de empregado doméstico, que não era, não era atividade rural, era uma chácara de lazer, não produzia nada. E aí eu não posso estabelecer alguém com um contrato com quem está morto, não tem como continuar. Só que a família continuou tomando o trabalho, né? Então, mesmo assim, o juiz, obviamente, vai condenar a pagar as verbas decisórias. Eu não posso prejudicar o trabalhador e nem a força de trabalho dele dispensada porque a outra parte faleceu, neste caso. O correto era a família ter rescindido o contrato, pagado a indenização para o trabalhador e ter celebrado um outro contrato de trabalho em nome de outro empregador, do herdeiro, do inventariante, ou seja, de qualquer coisa nesse sentido. Tá ok? Bom, por que eu fiz essa revisão aqui de tudo isso a respeito de formas de extinção do contrato de trabalho
e verbas rescisórias? Porque eu posso garantir a vocês, de qualquer forma, que, né, nas questões de OAB, etc. e tal, tem muita coisa envolvida com relação à demissão sem justa causa. Outra coisa que eu não sei se eu disse a vocês, mas o prazo do pagamento das verbas rescisórias, sob pena de pagamento de multa, é de 10 dias, né? Não sei se eu falei, eu recordei isso a vocês. E caso não haja o pagamento de multa, isso vem muito exame de ordem, multa do 477 e multa do artigo 467. Não pagou a rescisão, eu postulo essas duas multas aqui numa ação trabalhista, certo? Esse é o prazo de 10 dias para pagar, e o 467 diz que se eu não pagar as verbas rescisórias incontrovérsias, eu devo elas pela metade. Tá? Então, primeira questão é essa de rescisão, que aparece muito em questão de ordem e vai aparecer aqui para nós nos problemas também. Certo? Segunda questão, que vocês têm que se atentar para quem quer fazer um exame de ordem ou quem quer se aprofundar com a ciência do direito do trabalho, seria nós verificarmos o capítulo da jornada de trabalho. Então, muitas coisas em exame de ordem acabam cobrando situações referente à jornada de trabalho. Tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o capítulo inteiro de duração de trabalho. Vai do artigo 57 até o 75, salvo engano. Até o 75 de penalidade. Então, o que eu vou trazer aqui? Olhem as seções, para vocês terem uma ideia. O que eu vou ter aqui? Jornada de trabalho. Aí vai falar lá para mim, o trabalho, conforme artigo 7º, inciso 13, a duração é de 8 horas, 44 semanal, o trabalhador só pode trabalhar 10 horas por dia, o que atrapalhar a jornada paga-se horas extras, o adicional de horas extras é de 50%, é permitido, ao invés de pagar horas extras, compensar através de banco de horas ou acordo de compensação. Vai falar tudo isso aqui. Agora, com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, vai falar para mim que o seguinte, que está estabelecida ou permitida a escala 12/36, sem negociação através de sindicato. Vai trazer para mim questões aqui de acordo de compensação para quem recebe insalubridade. Vai trazer para mim aqueles empregados do artigo 62 que não têm direito às horas extras, gerência, trabalho externo incompatível com a fixação de horário, os empregados em regime de teletrabalho. Né? Vai falar dos períodos de descanso, o descanso de 11 horas entre uma jornada e outra, ou seja, entre um dia e outro. O descanso da semana de 24 horas, do artigo 67. Vai falar dos feriados também, dos feriados não compensados, dos domingos trabalhados não compensados. Vai tratar da jornada noturna, da obrigatoriedade da anotação do cartão de ponto. Vai falar do intervalo do artigo 71, que é do intervalo para almoço ou intra-jornada, do almoço ou janta. Então, se eu pegar o artigo 57 até o 75, aliar com essa explicação de rescisão, das formas de rescisão em contrato de trabalho, quais são as verbas, eu sinceramente, eu acho que eu respondo aí 60% a 70% dos problemas levantados com relação ao direito material em segunda fase, ou de quase todas as peças trabalhistas, ou de quase todo o direito material que vai ser envolvido numa discussão trabalhista. É lógico que numa aula de laboratório, a gente está aqui para identificar a peça, aprender a fazer a peça. Mas é de suma importância, porque se eu der só o esqueleto da peça para vocês e vocês decorarem, fica ok, fica fácil demais. Não para vocês, não é que é fácil para vocês, não é isso. Né? Aí eu não exigiria nem o conteúdo da peça. Bastaria que o examinador de ordem só pedisse para vocês fazer o esqueleto da peça e estaria tudo certo. Para quem ingressar, como qualificar, se tem valor da causa ou não, se não tem, como é que faz, estaria tudo certo. Então,
60% a 70% vai margear entre jornada de trabalho, formas de extinção e verba rescisória. E aí eu colocaria o restante de 30% entre questões de remuneração, 457, 458, 459, 460, 461, 462, remuneração e salário, e entre as estabilidades. Então, esses 4 temas, é lógico que jornada envolve muita coisa, vocês estudaram tudo isso no sexto semestre, jornada de trabalho, quer dizer, um semestre inteiro só estudando sobre duração, praticamente. E envolve muita coisa? Envolve. Mas eu poderia dizer que os problemas em casos práticos, para exame de ordem, para a vida profissional de vocês, para a vida profissional vai aparecer mais bucha, mas para a OAB, eu poderia dizer que entre jornada e formas de extinção de contrato, verbas rescisórias e multas, 60%, 40%, 60% a 70%. O restante entre estabilidade de emprego e remuneração e salário. Olha como fica fácil de vocês matarem uma questão de exame de ordem, né? Agora, volto a repetir, aqui eu só vou citar um exemplo do meu próprio escritório, tá? Não é que não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, só quero compartilhar conhecimento com vocês do pouco que eu aprendi. Então, o que acontece? E aí, para terminar já no caminho do final da aula. Quando a gente pensa no direito do trabalho, quando a gente lê o artigo 800 e... Deixa eu lembrar aqui, 840... É o artigo que trata da petição inicial. 842. Será que é isso? Não. Não. 800... o artigo 840. É o artigo que trata da petição inicial. O artigo 840, ele carrega um princípio que não está expresso nele. O artigo 840 carrega um princípio que não está expresso nele. O artigo 840, ele vai dizer quais são os requisitos de uma petição inicial. Só que ele carrega um princípio que não está escrito nele. Um princípio processual, ou um princípio que é do direito do trabalho, específico do direito do trabalho, é um princípio da simplicidade da petição inicial, ou o princípio da simplicidade das formas. O que acontece? Se você cair num juiz civil, e você talvez, no processo civil, não qualificar as partes corretamente, ou cometer alguma falta de condição de ação, uma falta de interesse de agir, isso fica muito claro, o cara extingue o seu processo e já era. Terminou, acabou, você vai ter que repropor a ação, enfim. Na Justiça do Trabalho, e a Vitória está aqui na sala, né? Não me deixa mentir, juízes não costumam aplicar ou julgar preliminares de petição inicial. Primeiro, porque as maiorias das preliminares se confundem com o próprio mérito. E segundo, que a gente não tem essa formalidade como a gente tem no processo civil, né? E aí eu fico pensando o seguinte, da leitura que a gente vai fazer, que vocês teriam aqui do 840, eu posso afirmar, e aí eu acho até uma injustiça, de certa forma, porque quando vocês forem advogar, talvez a exigência para passar no exame da ordem seja maior do que da própria advocacia. Porque o examinador no exame da ordem, ele vai exigir obrigatoriamente que você fundamente todas as suas causas de pedir. Fundamento é colocar o artigo de lei, a súmula ou a J. E na advocacia eu não preciso. Na advocacia, às vezes, numa petição inicial, basta eu narrar o fato e adequar ao direito, sem citar a norma. Excelência, meu cliente trabalhava das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, portanto, 10 horas por dia, não tinha intervalo para almoço, portanto, requeiro horas extras, além do 8º da 44ª semanal, e intervalo para almoço. Ponto. Eu não citei um artigo de lei. Aí lá nos pedidos embaixo eu falo, dos pedidos
requer o pagamento de horas extras além da 8ª hora, 44ª semanal, com adicional de 50%. No outro pedido, requer a remuneração do intervalo suprimido intrajornada, com adicional de 50%. Fiz causa de pedido e fiz pedido em 4, 5 linhas e resolvi meu problema. Percebam de uma coisa, essa sua petição inicial vai ser aceita pelo judiciário, ok, você não colocou artigo de lei, você não colocou fundamento, você não citou a J, você não citou súmula, nem nada. É óbvio que o conhecimento interno de cada advogado é de cada um, né? Se você não sabe o que você vai fazer com uma decisão judicial dali para frente, o problema é seu, o seu cliente que está desguarnecido, né? Mas eu digo a vocês o seguinte, o examinador da ordem, para vocês pontuarem mais, nesse mesmo exemplo que eu dei, ele não vai dar 0 para vocês. Talvez ele dê 0,25 nessa narrativa que você fez, ou 0,30. Só que no gabarito ele vai complementar. Se você citar o artigo 59A, o artigo 7º, inciso 13, o artigo 71, parágrafo 4º, você vai ganhar mais 0,30. Bom, e você, se você imaginar que a cada fundamento e pedido que você faz correto é 0,30 e a cada citação da norma ou fundamento jurídico é mais 0,30, significa que se você acertar todos os direitos que estão no case, no caso em concreto, você tirou a metade da prova, sem citar a fundamentação jurídica, o que talvez não seja suficiente para você passar no exame da ordem. Porque se você errar as 4 questões dissertativas, já era. Você ficou com a metade da nota na redação, na peça, e não acertou as questões. Na minha época, as questões dissertativas vinham muito com matérias de súmula e OJ, que aí, no caso, eu fiz direito criminal, mas era muita matéria, direito penal, e era muita matéria relacionada à súmula. E eles cobram mesmo. Então, sempre numa prova de ordem, tem sempre alguma citação de súmula para você citar, e sempre na parte dissertativa tem sempre uma matéria de súmula, sempre 2 questões envolvendo súmula ou OJ. Então, só para vocês visualizarem, se eu mostrar aqui uma petição de vocês, vocês vão falar, professor, mas é muito simples a sua petição. Eu vou aqui, mas eu não preciso passar mais o exame da ordem, né? Então, tem pedidos aqui que nem estão fundamentados. Então, eu venho lá, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu venho lá, por exemplo, eu qualifico, eu endereço, tudo normalzão. Tá? Eu qualifico, eu endereço. Então, eu vou fazer a qualificação civil, né? Venho aqui, qualifico, aí eu vou tipificando, ou colocando em tópicos, melhor dizendo, aquilo que eu quero. Eu sempre falo do contrato de trabalho, para dizer qual era a função, quando foi admitido ou demitido, o salário. Aí, por exemplo, o grupo econômico. Eu cito a questão do grupo econômico, eu fundamento, isso é causa de pedido, tá, gente? Eu fundamento o meu grupo econômico, mas não cito qual artigo. Eu sei qual o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT fala de grupo econômico. E tem súmula que fala de grupo econômico também. Mas eu não preciso citar isso para o juiz. Dei-me os fatos que eu lhe dou o direito. Basta eu conhecer a norma para saber como eu vou redigir. Mas vocês, quando vocês fizerem o trabalho para mim, e quando vocês fizerem o exame da ordem, o examinador, e eu não quero que vocês façam da maneira com que eu fiz, porque eu sei que eu conheço a norma, e eu sei que eu estou falando no papel. Eu preciso avaliar o que vocês sabem. Então, quando vocês colocarem a holding esquadra participações, administra e gerencia as empresas esquadra tech e a esquadra transporte de valores, de maneira que há formação de grupo econômico entre elas, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Fechou. Era isso que eu precisava de vocês. Ah, professor, mas eu preciso colocar 2 pontos e transcrever o artigo 2º, parágrafo 2º. Não façam isso. Nem para o juízo, nem para o exame da ordem. Isso é um trabalho desnecessário. Qualquer um tem acesso à legislação. O juiz talvez conheça mais o artigo 2º e o parágrafo 2º do que você imagina conhecer, de tanta coisa que ele já julgou com relação a algumas normas. Então, não tem sentido. Eu citei aqui, a minha petição é inepta? Jamais.
Basta eu citar os fatos e construir o direito sem talvez citar a norma. Mas para vocês que vão fazer laboratório, para vocês que vão prestar exame da ordem, citem. Mas não falando assim, ou então começando assim. Grupo econômico. Aí você transcreve o artigo 2º, transcreve o parágrafo 2º da CLT, que fala sobre o grupo econômico, e depois começa a redação. Não. Leiam o artigo 2º e o parágrafo 2º. Se uma empresa administra outra, significa que é grupo econômico? Façam isso no seu papel, com as suas palavras. É o que eu fiz aqui. Percebam? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui, ó, responsabilidade subsidiária, não tem texto de lei, mas tem súmula, eu citei a súmula. Ah lá, a terceirização é lícita conforme a jurisprudência. Transcrevi a súmula? Não. E tal situação atrás da responsabilidade subsidiária conforme os itens tal da súmula. Precisei transcrever? Não, não precisei transcrever. Certo, pessoal? Mas essas dicas aqui eu vou dando em decorrência do laboratório, tá? A gente vai passando aqui para vocês. Eu vou passar, da maneira que vocês fizerem as peças, eu passo as minhas peças também para vocês compararem. O que eu quero só que vocês atendem é isso. Aí vai a minha crítica, talvez, para o exame da ordem. É óbvio que eu até entendo, porque o examinador de OAB quer que vocês fundamentem. Porque, na verdade, ele quer avaliar o conhecimento de vocês em cima daquilo. O que talvez fique uma distornância, que se eu, para advogar, não preciso fundamentar com o texto de lei que é básico, vamos dizer assim, por que eu precisaria disso para cobrar o aluno no exame de OAB, entendeu? Então, eu acho que talvez a fundamentação tinha que ter um pezinho muito pequeno. Se ele me construiu o raciocínio certo, e colocou com as palavras dele aquilo que a lei diz, para mim estaria ok. Mas eu não sou o dono da ordem, não sou o dono da prova da ordem, nem da verdade. Então, vocês têm que colocar. Mas não pode transcrever o texto. Simplesmente transcrever o texto. Então, por exemplo, no semestre passado, eu pegava muita peça que vinha pedindo rescisão, verbas rescisórias. A reclamada não pagou as verbas, por exemplo, petição inicial. A reclamada não pagou as verbas rescisórias. Portanto, é devido à multa do 477. Aí, 2 pontos. Transcrevia todo o artigo 477. Tem necessidade de fazer isso? Não. Nem para mostrar que você tem conhecimento. Basta você escrever com suas palavras. A reclamada não pagou a multa, as verbas rescisórias no prazo legal, conforme o parágrafo 6º, e, portanto, é devido à multa do parágrafo 8º do artigo 477. Você já demonstrou conhecimento, você já demonstrou que você leu o artigo para mim. Porque você citou aonde está o prazo de pagamento no parágrafo 6º e você citou onde está a multa por descumprimento no parágrafo 8º do mesmo artigo 477. Certo, pessoal? Então, vocês farão o seguinte: hoje eu não vou dar peça, então nós fiquemos combinados que até semana que vem eu posso deixar, eu não sei, a Luna mandou para mim aqui vocês devem ter a Maju Roncone que mandou para mim uma mensagem. Então, portanto, vocês devem ter meu telefone. O que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou tentar verificar se na semana que vem, antes da aula, eu consigo conversar com a primeira turma e a gente reúne os horários. Aí começa um pouquinho mais cedo para vocês. Eu não sei se alguém tem compromisso com trabalho, alguma coisa. Se tiverem, me avisa, porque aí não dá para fazer. Se um aluno se sentir prejudicado, eu não consigo fazer isso para todos. Né? E aí a gente faz isso, e aí eu vou dando para vocês as aulas sobre cada peça processual, o case, a gente vai tentar debater o caso na aula, para vocês adivinharem o direito material, e numa segunda oportunidade vocês fazem a peça e me entregam a peça. Tá ok? Ok, professor. Ok. Beleza, então. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida, por favor. claro. Eu estou no computador do Lucas, mas é a Letícia. É que assim, né? Eu vou falar por mim, eu não tenho muita base, na verdade é quase nula,
de direito do trabalho. Entretanto, eu pesquiso, eu vou atrás, eu me informo, eu procuro fazer a melhor peça possível. Mas eu queria saber do seu critério de avaliação, porque, por exemplo, se eu uso uma OJ aqui, a minha ideia pode ser coerente, mas a minha fundamentação não seja tão coerente com o que eu estou dizendo ali. O desconto é muito alto, você pega no conjunto, no todo, né? Se é Não, não, não. esqueleto. Não, não, não. Eu não estou avaliando vocês nessa peça que vocês farão antes da prova. Eu não estou avaliando vocês como examinador de OAB. Se está correto, se está errado. Eu quero avaliar é a formatação da peça, é o endereçamento, é o raciocínio jurídico. Eu não vou... porque não dá tempo da gente fazer isso no laboratório. Eu talvez teria que fazer isso se fosse um cursinho particular para a segunda fase. Aí eu teria, entendeu? Ó, tá errado, errou aqui, vai praticar a peça de novo, até acertar. A gente não tem tempo para fazer isso, não dá para fazer isso. Então, via de regra, eu quero ver a obra no seu sentido genérico. É lógico que se você acertar, por exemplo, o fundamento, ok, beleza, mas se você também errar, mas colocou raciocínio, fez a maneira da estrutura que eu quero ali, eu não vou ficar tirando, você vai tirar um, eu não vou fazer isso. Eu vou considerar muitas coisas. Aliás, mais do que vocês imaginam. Eu quero ver a tentativa de vocês executarem a peça. Esse é o meu critério. Eu não estou aqui como avaliador de OAB, não isso. Talvez na prova oficial, eu pegue assim, talvez eu seja mais um pouquinho criterioso na peça de prova de laboratório do que essas que vocês vão fazer no decorrer do laboratório. Justamente por essa colocação que você fez. Talvez alguns tenham afinidade. As pessoas que não trabalham, por exemplo, ou que não têm uma carteira de trabalho, têm mais dificuldade, talvez, de entender algumas coisas, porque tem algumas coisas práticas relacionadas ao direito do trabalho. Então, efetivamente, eu não vou... Olha, sou o corretor da prova da ordem. Né? Não é isso, não. Fique tranquila com relação a isso, que vocês não vão se prejudicar com relação a essa correção. Colocou uma OJ, citou uma súmula, fez um entendimento. Mas eu acho legal, para a aula ser produtiva, Letícia, né? Você ficou com dúvida, na próxima aula, então escreve na peça, professor, eu coloquei essa fundamentação, mas não entendi direito isso. Que aí eu posso te dar o feedback, você entendeu? Para não deixar passar batido. Mas eu não vou avaliar. Vou tirar 2 pontos, eu vou tirar 1 ponto de cada fundamentação errada. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Tá bom, professor, porque eu vou me afinizar com o trabalho agora na raça mesmo, com as peças. Vou aprender fazendo. Mas essa é a intenção, por isso que talvez eu esteja chamando um pouco... Porque, olha só, eu poderia dar 2 tipos de aula aqui. Eu poderia fazer peças simples para vocês exercitarem, com pouco conteúdo de direito material, que eu posso pedir uma reclamação trabalhista só de gestante, estabilidade, e não pedir mais nada, vocês vão tirar de letra. Mas aí eu fico pensando o que proveitoso será isso para vocês. O que eu quero instigar em vocês realmente é descobrir o direito do trabalho e descobrir, talvez, assim, quando estiverem advogando, etc. e tal, uma facilidade de que é a peça do direito do trabalho, sem ter medo de enfrentar a matéria. É lógico que nem todo mundo tem afinidade com determinada matéria. Vocês estão na universidade, vocês têm que passar por todas, mas eu também tinha dificuldade em algumas e não em outras. Normal, né? Mas não fique preocupada com relação à avaliação, não fique preocupada com relação que essas peças, no decorrer, eu não vou com afinco, eu não sou um corretor de ordem, de ordem, que eu quero, entendeu? Não é essa a intenção. A intenção é, pelo menos, vocês tentarem, se esforçarem. Isso, para mim, que é o importante em laboratório. E a gente percebe quem está se esforçando, quem não está, quem está tentando, quem não está. As dificuldades lá aparecerão. Basta que você se intervenha na aula e pergunte, professor, não entendi, você me responde, vou mandar uma mensagem.
Eu queria que você me explicasse direito lá, aquele direito material que está naquele problema, e a gente vai se entendendo. Certo? Professor, obrigada. Certinho? Certo, professor. Obrigada. Imagina, que isso. Então é isso, pessoal. Então até semana que vem. Quem quiser tirar dúvidas, fique à vontade. Tá bom. Professor, nessa questão que você vai conversar com a turma lá, como que você vai informar a gente através de... Então, poderia alguém aí, de repente, mandar uma mensagem para mim. Vocês têm contato com a turma que é anterior? Algum colega de vocês faz da outra turma? Eu tenho um, eu vou verificar com... Dá para verificar com ele. O Lhamas. Verifica lá, porque aí eu vou conversando com eles, qualquer coisa a gente troca os links da reunião e usa todo o link deles, eu compartilho o link deles com vocês, entendeu? Mas eu vou tentar alinhar e eu confirmo com vocês até, no máximo, segunda-feira. Tá bom. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até semana que vem. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.